Nessa live eu vou falar por que eu não aprendo física com o meu professor. Né? Por que será, hein? E aqui, gente, eu tenho umas perguntas que de verdade pode fazer você perder um pouco do ranço com a física, com seu professor. E a primeira pergunta que eu quero responder, já uma pergunta que me fizeram que eu achei muito boa, é a seguinte: qual a diferença entre não entender física e não entender o seu professor de física? Conseguiram ver a sutileza dessa diferença? Qual a diferença entre não entender física e não entender o seu professor de física? Eu acho essa pergunta muito pertinente, muito boa mesmo, sim. E a resposta é relativamente, né, até tranquila. Porque não conseguir aprender física pode não ser culpa do seu professor. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo quando eu cheguei em Belo Horizonte para estudar em 2009. Eu cheguei em 2009 e vim para um dos melhores pré-vestibulares de Belo Horizonte. E na época eu lembro que tinha professores muito bons, né? Elite, assim, aqui em BH. E também se é elite de BH, é elite de Minas e do Brasil, porque Minas Gerais é um polo que aprova muitos alunos, né, nas mais variadas universidades aí do Brasil afora. E aí eu percebia que eu não conseguia de maneira nenhuma aprender física. E eu tinha professores bons. Então o problema não estava necessariamente no meu professor de física. E eu reconhecer isso facilitou o meu aprendizado. Porque de maneira geral o aluno não, né? O ser humano, não vou generalizar o aluno não. O ser humano gosta de terceirizar alguma defasagem que ele tem. E na época eu pensei em fazer isso, depois assim, velho, presta atenção, Thales. Eu falei pra mim mesmo, se eu tô aqui nesse pré-vestibular bom pra caralho, se eu não tô conseguindo aprender física, e o professor tá aqui há 15, 20, 30 anos dando aula, é porque o professor é bom, a avaliação dele é boa. Então o problema não está no professor, o problema está em mim. E aí quando eu percebi que o problema estava na minha base, eu não tinha base nenhuma. Sabe o que é não ter base, velho? Tipo assim, eu mal sabia dividir. Eu lembro de um professor, atualmente é amigo meu, né? Eu virei amigo dos professores tops de BH todo dia, e ele falou assim, quanto que é 101 dividido por 3? Eu travei, eu não sabia fazer isso aqui. Aí como é que eu posso colocar a culpa no professor, entende? Então a culpa estava na onde? Estava na minha base. Então, nem sempre o problema de não entender física está no seu professor. Pode estar na falta de base sua, que está lá de quinta, sexta, sétima série, não entender matemática básica. Então são vários fatores que podem influenciar negativamente o seu aprendizado na física. Então isso é muito importante se começar a salientar isso. Então no momento que o aluno, né, não tem nenhuma base, é de fundamental importância, né, que o professor pelo menos deixe a matéria atraente. Então, o que, por exemplo, o exemplo que já aconteceu comigo dando aula em 2015, 2016, eu percebia que tinha alunos que não tinha base nenhuma, estava vindo de escola pública, tinha alunos mais velhos, tinha aluno de 50, 55, 60 anos, tinha ficado 30 anos sem estudar. Aí estava começando do zero ali e falava assim pra mim, nossa, professor, física é muito difícil, né, tal. E tipo assim, só com as aulas ele não aprenderia física, sem chance, velho. Só com as aulas ali ele não ia conseguir aprender física. E aí, o que ele poderia fazer? O que eu tentei fazer? Instigar, mostrar para ele que a matéria é importante, é interessante. Como que eu posso instigar, né, a fazer a matéria ficar interessante para o aluno? Eu vejo duas maneiras bem simples. A primeira maneira é fazer algum experimento, né? Leva algum equipamento, faz um experimento lá, a aluna adora isso. E aí já começa a despertar, opa, física é interessante, física é legal. Ou senão você pode mostrar aplicações no seu dia a dia. Na época eu gostava de explicar, por exemplo, por que, né, que a gente consegue respirar. Né? A gente respira por causa de uma pressão atmosférica. E aí a própria diferença de pressão entre o ar aqui fora e o ar dentro dos meus pulmões empurra o ar naturalmente para dentro dos meus pulmões. Então é um momento de inspiração. Aí depois os meus pulmões se contraem porque o diafragma contrai, e aí a pressão interna fica maior e empurra o ar para frente, para fora dos pulmões. Então não preciso ficar lembrando de respirar. Um exemplo clássico, assim, bem simples. E aí o aluno já começa a pensar assim, legal, né, saber que a gente respira de maneira natural. Eu não preciso de momento algum de alguém de ficar lembrando de respirar. Pera aí, rapidinho, deixa eu dar uma respirada aqui. Não precisa disso, entende? E aí você começa a achar a matéria interessante e aí você consegue correr atrás para poder aprender o básico ali.
entende? Então, se o aluno não tem base nenhuma, eu acho que a culpa do professor é ele não mostrar nenhuma atratividade ali diante da matéria. Então, se o professor deixar a matéria pelo menos atrativa para aquele aluno que não tem base nenhuma, o aluno já começa, né, querer, né, ter aquela vontade de correr atrás do conhecimento, né? Então, eu acho que neste momento eu respondo bem aí nessa pergunta, né, qual a diferença entre não entender física e não entender o que o seu professor de física fala. Nem sempre a culpa está no professor. Exemplo clássico foi eu em 2009. E como que eu cheguei nessa conclusão? Eu gosto de comentar, né, como que eu cheguei em toda essa conclusão aqui de que o problema inicial não estava em mim. Não estava no meu professor, mas sim em mim, que não tinha base nenhuma. Eu sempre achei que eu tinha uma didática boa quando eu virei professor. Eu virei professor, tinha uma didática boa, eu estava ali com a avaliação sempre alta, desde 2015, quando eu ganhei minhas primeiras turmas, eu tinha uma avaliação ali relativamente 80, 85, 90, eu consegui ficar ali 90, 92% de ótimo. Isso é muito bom, pô. E aí eu pensava o seguinte, então o problema desses 8%, 10% que não me avalia tão bem, é problema do aluno que não quer nada com a vida, tal. Eu tinha esse pensamento, sabe? É um pensamento até um pouco egocêntrico, né? Tipo, até eu como professor estava culpando, né, aqueles alunos que não conseguiam aprender comigo direito, não me avaliavam bem, mas como era uma minoria, eu mandava um foda-se pra eles e pronto, né, seguia a vida. Era muito doido. Só que em 2019 aconteceu uma coisa muito, muito louca. Eu abri uma salinha. E diante da minha salinha, tava todo mundo ali muito próximo de mim. Aí, tipo, eu era um acompanhamento muito personalizado na minha salinha. Começou com 12 alunos, depois foi aumentando para 14, depois foi para 16 e ficou sendo 16 alunos até quase chegar no Enem. E aí eu fiquei feliz pra caramba. Eu disse, não, show de bola, tem 16 alunos aqui na minha salinha e eu vou fazer todo mundo aprender física. Tá todo mundo aqui, a minha avaliação aqui vai ser 100%, não tem erro não. Então esse era o meu pensamento, eu achava que ia acontecer isso. Tinham alguns alunos lá, véio, e era mais ou menos essa porcentagem, 8, 10%, que não aprendia física. Eu achava, tipo assim, que todo mundo ia aprender física comigo. Por um motivo simples. Eu estava dando aula numa salinha pequenininha, que tinha pouquíssimos alunos. Eu ia de cadeira em cadeira. E aí, como é que tá aí? E tinha material. Eu fiquei um ano todo escrevendo material para passar para os alunos. Aí o aluno ia conseguir aprender a física. Eu pensava, não tem jeito, cara. O aluno vai aprender tudo assim de maneira sensacional. Eu percebi que tinha uma galera que não conseguia entender física. E eu comecei a falar assim, velho, como é que pode a pessoa achar que não está aprendendo física, entende? Então aí foi a primeira vez, né, que eu entendi o lado do aluno, dessa pequena porcentagem do aluno que não aprendia física comigo. Eu percebi que o problema não estava no aluno, né? Não era o aluno que não queria nada, pelo contrário, o aluno queria aprender física. O aluno ali estava batalhando para aprender física. E aí, diante dessa situação, eu comecei a refletir mais. E falei assim, nossa, como é que eu faço para poder fazer aluno que, mesmo tendo um professor, eu me acho um professor bom, as avaliações mostram isso. Eu fiz um material que eu acho bom, os depoimentos dos alunos mostram isso. Só que mesmo assim, alguns alunos não conseguem aprender física comigo. Isso começou a me incomodar, velho. Isso me incomodava de verdade. Eu comecei a pensar assim, o que eu posso fazer, né? E aí eu comecei a pensar também, né, na primeira vez que um aluno disse pra mim, né, assim, ó, professor, eu não entendo nada que o meu professor de física fala na escola. E aí eu pensava, tinha sem nenhuma sombra de dúvidas que se o aluno não entende nada na escola, é por causa que ali não era um ambiente tão propício, porque eu não aprendi física na escola, porque de maneira geral, eu sou de escola pública, a escola pública que eu venho não tinha nenhuma exigência, então eu pensava de verdade que eu queria só formar um ensino médio. Então ali não tinha um ambiente e não tinha professores que despertavam interesse em mim. Então eu achava que era super normal, mas às vezes era aluno que falava isso pra mim, era aluno que estava lá dedicando, querendo aproveitar, né, aquele momento ali e não conseguia aprender física. E aí foi nessa sutileza aí, né, que eu percebi, né, que eu comecei, né, dar aula e eu escutava alguns alunos me falando isso o tempo todo. Aí eu comecei a perceber que essa indagação do aluno que não consegue aprender física com o professor desde a escola, eu tenho desde quando eu me tornei monitor em 2013. E aí foi aí que eu comecei a perceber, né, o quanto a fala do professor é importante. Foi um boom assim, cara. E aí foi em 2009 para 2020, 2019 para 2020, já chegando ali na pandemia, que eu comecei a pensar assim, ó, cara, se for para eu fazer salinha e continuar no método tradicional, que eu critico tanto, que eu critico o método tradicional, não vai dar certo, sabe?
não vai ficar tão atraente mais, né? Aí eu pensei o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar para o aluno que a minha fala, que a fala de qualquer professor dele, não precisa ser, por exemplo, um professor de escola, qualquer tipo de professor que seja, de colégio, um professor de faculdade, o que ele está falando ali tem que ser importante para o aluno. E aí eu começo a trabalhar, né, nessa linha esse ano. Estou começando, essa é a primeira live sobre esse assunto. Vai ter várias lives durante o ano, hoje estou organizando elas aí, mas a primeira live desse assunto é para falar exatamente o quanto é importante você entender a fala do seu professor. Então, a partir do momento em que você começa a entender a fala, o que o seu professor fala, você tende a gostar mais da matéria. E aqui vem uns efeitos colaterais que eu acho sensacional, né? Porque se você entende o que o professor fala, você começa a subir suas notas no colégio, você começa a subir suas notas no simulado, a chance de ir bem no vestibular aumenta. Só que entender o que o professor fala demanda um esforço de sua parte também. Não é só o professor estar ali tentando dar a melhor didática possível, o melhor material, uma lista de exercício ali resolvido e tudo mais. Então também tem que vir essa vontade do aluno, porque o aprender física vai passar por um desconforto mental. Não vai ser nada simples não. E se você não esforçar, você pode ter o professor mais incrível do mundo, que você vai continuar tendo as mesmas dificuldades. O tempo todo mesmo. Fizeram uma pergunta muito legal, que foi o seguinte: onde você vê que as pessoas mais erram ao tentar aprender física e não conseguir? E aí a resposta foi bem rápida e simples, né? Querer pular etapas, né? Querer aprender conteúdos complexos sem antes entender o básico. Isso não adianta. Por exemplo, você está lá tentando entender, fazer algumas questões de ondas. Ondas é um conteúdo até simples, relativamente simples. Mas se você não conseguir entender o básico antes, você não vai entender, por exemplo, quando que vai utilizar as fórmulas. E por incrível que pareça, por exemplo, eu estou falando ondas aqui, eu vou colocar para vocês uma fórmula de ondas aí que muitas pessoas conhecem, né? Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. V é igual a lambda F. Tá aqui. Que é comprimento de onda e aqui é a frequência. Aí, bom, todo aluno, né, que está estudando, já viu ondas e tal, já tem essa noção dessa matéria. De boa. Só que, se não perceber que isso aqui é cinemática também, porque eu estou falando de velocidade, e se eu estou falando de velocidade, eu estou falando, né, a origem da velocidade, vem lá na cinemática, o estudo do movimento, a pessoa não vai conseguir fazer uma associação com ondas e cinemática. E aí você cai uma questão que envolve apenas ondas, quer dizer, não é uma questão que envolve mais do que ondas, envolve alguns conhecimentos de cinemática também, a pessoa não sabe fazer uma questão relativamente simples. Então isso aqui, ó, não é simplesmente a onda, não é. Aqui vem, por exemplo, a de velocidade. Velocidade é distância dividido pelo tempo. Pronto. Só que vamos imaginar que a distância percorrida pela onda é um comprimento de onda, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um comprimento de onda, é uma crista, um vale. Pronto. O tempo que ela demora para percorrer um comprimento de onda, a gente chama de período. Período é o tempo para dar uma oscilação. Olha, eu estou falando coisa básica, que muita gente não sabe fazer essa associação. E aí, se eu tenho velocidade e eu estou falando que a distância percorrida é um comprimento de onda, no intervalo de tempo que é para dar uma volta completa, que é um período, e que o período é igual ao inverso da frequência, olha só, aí você multiplica invertido, você vai ver que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Vem daqui. E aí, se tiver uma questão, por exemplo, que fala a distância que a onda percorreu no intervalo de tempo, a pessoa já trava. Porque a pessoa fica pensando assim, tá falando a distância que a onda percorreu no intervalo de tempo. Mas não foi falado para mim o comprimento de onda e nem a frequência, e a pessoa não sabe fazer, sendo que é tudo a mesma coisa. Então, é isso aqui que é a falta de base. O aluno embaralha tudo lá na frente. E aí o aluno não vai conseguir, vamos supor, entende a matéria, mas na hora de fazer exercício não consegue fazer exercício. Entende a matéria, na hora de fazer exercício não vai fazer exercício. Então isso é muito importante, essa base. Então não pule etapa, é a dica que eu dou para você, né? Entendi os conceitos da física, o problema era na hora dos cálculos. Aí que tá, vai ser até a próxima pergunta que eu vou responder aqui, eu acho que é Vitor Hugo, né? Por onde começar para eu conseguir realmente, de fato, aprender física? Aí eu vou falar dela daqui a pouquinho. Então o que eu queria falar para vocês aqui agora é que onde que vocês erram? Onde que vocês erram de tal maneira que não conseguem aprender física de fato? Né? E acaba, às vezes, né, nem todo mundo faz isso, claro. Eu já fiz isso algumas vezes na vida, atualmente eu tento não fazer isso. Terceirizar a culpa, né? Colocar a culpa no professor ou em algum problema ali, interno ali, sei lá. É sempre mais fácil colocar a culpa no outro, né? Então não por etapas, hein?
querer aprender conteúdos complexos sem antes entender o básico, né? E querer terceirizar a culpa, né? A culpa é do professor, né? Não é nada legal. Então, realmente, tem professores que sabem muito conteúdo, porém tem uma didática horrível. Eu já passei por isso. Eu já tive professores, principalmente na UFMG. Eu achava assim, não, vou chegar na UFMG, vou ter os melhores professores do mundo. Que nada, velho. Cheguei na UFMG, eu passava, era raiva. Tipo assim, cara, o professor não preparou nada, velho. O cara tá ali falando sem cabeça dele, sem uma ordem, sem uma linearidade. Aí, isso me machucava, isso doía. E aí acabava que eu precisava de correr atrás de livros, porque conteúdo de curso superior não tem no YouTube, né? Infelizmente. Então, se caso você está em algum colégio ou em algum lugar, vamos supor, tem vários professores bons, mas tem um professor ali de física naquele conteúdo, pode ser comigo mesmo, não está entendendo o conteúdo comigo. Eu não estou conseguindo entender, por exemplo, Lei de Newton com Tales. Tem aula com Tales, mas não entendo. O que você pode fazer? Tem um YouTube à disposição, cara. Eu tenho a seguinte ideia. Se um professor está colocando aula no YouTube, é porque o professor, ele acha que ele é bom. E acaba que ele é bom mesmo, sabe? Um professor meia boca, ele não tem esse trabalho, ele não gosta de ter esse trabalho para gravar uma aula, editar, colocando no YouTube. Então procura no YouTube, você vai encontrar aulas boas, sabe? Então hoje em dia está mais fácil de você correr atrás desse prejuízo. Não é nada surreal não, sabe? Eu já passei por isso muitas vezes, assim, e na minha época quase sempre eu tive que procurar livros e também tive que procurar internet, assim, artigos em inglês. Eu tinha que ficar colocando no Google Tradutor, traduzindo. Então era bem chato, sabe? Era bem desconfortável. Agora, como eu estou falando de física a nível de ensino médio, para o Enem, você consegue encontrar tudo na internet. Véio. Então a internet está aí a seu favor, né? Tenta usar a internet para poder corrigir algumas coisas que você não entende com o seu professor. E aí você começa a prestar mais atenção na aula do professor, e de verdade, eu acho que 90% das vezes você vai conseguir entender o que o seu professor fala, você vai ter uma relação melhor com o seu professor, e isso tem um efeito colateral muito positivo, né? Porque, volto a repetir, você começa a acertar mais questões no simulado, na sua prova, e isso vai refletir no seu vestibular, e você vai acabar tendo uma maior empatia por ele. E se você tem uma maior empatia pelo seu professor, naturalmente facilita a absorção do conteúdo que vem dele, tá bem? A Rebeca falou aí, né, que perdeu todo o primeiro ano no EAD, né, não tive professor e perdi. Nossa, Rebeca, realmente isso é um problema, assim, que está acontecendo com várias pessoas mesmo. Essa é a primeira live que eu estou fazendo ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram, e tipo, vai ter lives, provavelmente quarta-feira, sábado vai ter outra, será segunda, quarta e sábado. Essa ainda está meio mal organizada. Essa era para começar 12h30, foi uma correria danada, eu scriptei aqui muito rápido, mas a partir da semana que vem vai ter lives cada vez mais interessantes e muitas com muito conteúdo de física, pelo menos uma ou duas vai ser com conteúdo de física. Aqui não vai ser conteúdo de física não, aqui é mais para auxiliar mesmo, sabe, alguns alunos que passaram por isso, tá bom? Então fica com a gente aí que você vai gostar, não tem erro não. E eu queria já falar para vocês por onde começar, né? Professor, como que eu começo aí para começar a aprender física com mais facilidade? Então, eu descobri, né, através da minha salinha em 2019 e 2020, que alguns alunos e alunas entenderam o que o professor fala, mas na hora do exercício não sabem fazer. Isso é o que eu mais escuto, cara. Então, neste contexto, eu descobri que o problema está em construir uma linha de raciocínio coesa. Então, às vezes o aluno já aprendeu matemática básica, que eu falo, todo professor fala, né? Matemática básica. Mas, infelizmente, entende a teoria ali do professor, que o professor passou naquele momento, mas, infelizmente, não consegue ter uma linha de raciocínio. Isso é muito, muito, muito importante, né? E, atualmente, eu acho, né, que deve ser ensinado antes de começar o conteúdo da física. Então, o Desvendando o Código da Física, que eu estou elaborando ele há muito tempo, ele passa, antes de entrar na física propriamente dita, ele entra também na parte de ensinar o aluno a ter uma linha de raciocínio, né? Eu até criei um módulo, chama Pense como Físico, e nesse módulo é muito, muito, muito doido mesmo assim, porque eu mostro como que o aluno pode fazer questões de física sem antes ter aprendido a matéria. Porque é o famoso ganhar maldade. Ganhar maldade é muito, muito importante. Quando o aluno ganha uma maldade, ele consegue fazer um exercício ali, ele consegue, mesmo não sabendo uma fórmula, ele consegue ler o enunciado e consegue montar uma equação. Então, são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, eu já estou criando aulas já, né? Tipo assim, como montar equações,
como pensar como físico, né? Pensar de maneira diferente do seu colega. Deixa eu ver o que mais. Como agrupar alguns resultados no gráfico. Quando você, né, pega alguns resultados e coloca no gráfico, você já consegue entender um gráfico melhor. Então acho que antes de começar a querer decorar gráficos, é melhor você saber montar um gráfico. Se você começa a montar um gráfico, tudo começa a fazer mais sentido, tende a ser mais fácil. Então, e também, né, eu sempre bato na tecla, uma maneira de você começar a entender, achar a matéria relativamente um pouco mais atraente, é você, de maneira geral, fazer o seguinte. Essa dica eu acho muito boa, velho. Vamos supor que seu professor está falando de queda livre. Aí quando ele fala de queda livre, ele vai falar de Galileu Galilei. Aí o que você pode fazer? Você pode ir no Google ou YouTube, coloca assim, ó, Galileu Galilei. Aí você vai ver um documentário do Galileu, cara, tipo assim, de 15, 20 minutos. Aí você vai entender o contexto histórico, sabe, da descoberta dele, quem que foi Galileu. E quando você começa a estudar física, vendo um contexto histórico da descoberta, gente, de verdade, isso potencializa de maneira significativa, sabe, o seu interesse pela matéria e, consequentemente, já facilita. Gente, tudo que você está com vontade de aprender fica mais fácil, tudo. Isso aí sim, é óbvio, é muito óbvio mesmo, tá bom? Então eu gosto de falar isso e também, né, claro, né, nunca esqueçam da matemática básica, porque igual, né, teve já comentário aqui, gente falando, eu sempre travo um pouquinho nas contas. Aí tem que olhar, né, se as contas por motivo das fórmulas, unidade de medida, né, aí é física, ou se é matemática básica. Eu não sei trabalhar com potência de 10, eu não sei trabalhar com fração, eu não sei fazer uma radiciação, tirar o número da raiz. Aí o problema pode estar na matemática básica, e então separem alguns 2 finais de semana, escreve assim, ó, vou estudar matemática básica, que aí de verdade mesmo você vai conseguir ver um efeito positivo lá na física. Deixa eu ver aqui, estou começando a estudar os conteúdos do primeiro ano, sozinha, em casa, mas é muito difícil, eu travo nos exercícios. Ô Rebeca, imagino, sem um acompanhamento personalizado, né, ou uma plataforma, ou um material muito bom, realmente é muito difícil. Eu consigo, assim, isso eu posso até mandar lá no grupo do Telegram, não sei se você está no grupo do Telegram, vou deixar o grupo do Telegram, assim que acabar a live já volto o grupo do Telegram aí pra minha bio. Eu posso colocar lá alguns livros que eu gosto muito, assim, que eu tenho em PDF, que alguns livros super didáticos, algumas coisas que eu já escrevi também, e aí pode te ajudar, tá bom? Então, fica essa dica aí. E agora eu quero falar pra vocês, então no finalzinho já da nossa live, igual eu falei, seria uma live curta mesmo, meio que pra abrir, alertar um pouquinho, né, que às vezes ao invés de ficar, né, colocando a culpa no professor, às vezes a culpa realmente é do professor. Tem professor que não tem essa maldade de instigar, né, o interesse no aluno. Mas aí ao invés de ficar só culpando, né, e fica parado ali sofrendo, então estou tentando mostrar para vocês assim, algumas maneiras para poder, né, correr atrás, assim, abrir um pouco o caminho aí para facilitar o seu aprendizado na física. E queria falar agora, né, quais são os efeitos colaterais, né, de não entender, né, que o seu professor, né, de física fala, né? Então tem efeito colateral negativo aí, muito ruim, né? Porque é o seguinte, né? Não entender física pode causar apatia pela matéria. E se você, né, tem uma apatia pela matéria e pelo professor, vai ficar cada vez mais maçante em sala de aula aquele momento. E aí suas notas não sobem nem a pau. E o pior sabe o que é? Vem a insegurança, cara. Porque se você tem uma apatia pela matéria, pelo professor, não consegue aprender aquilo ali, você percebe que então suas notas vão estar ruins, seja no colégio, seja em algum simulado de cursinho pré-vestibular, ou em alguma plataforma, aí você vê suas notas vão subindo, e isso vai te causando uma insegurança. E quando essa insegurança predomina, você vai errar questões de matéria que você já sabe. Isso que é ruim, cara. Porque se você está inseguro, você erra questões de conteúdo que você já dominava. Aí quando você vai lá, percebe que você errou na prova ou no simulado, quando você vai corrigir, você vê a sua bobagem, que você, nossa, eu errei isso aqui, velho, que falta de atenção. Mas muitas vezes nem chega a ser a falta de atenção, às vezes é a insegurança, né? A insegurança de achar que não sabe fazer, faz ali rapidinho ali, marca e, sabe, isso é muito ruim. Isso deixa a aprovação de um curso, né, no curso dos seus sonhos cada vez mais distante.
Então tem um efeito colateral muito grande em não entender o que seu professor fala, em conjunto com a parte de não correr atrás, em fazer algo diferente. Para finalizar, né, eu queria falar que eu tenho exemplo, né, de alguém que já conseguiu, né, superar isso. Conseguiu sair de uma parte assim, não entendo nada de física, o meu professor, eu não estou entendendo nada que o meu professor fala, conseguiu ter um resultado assim exorbitante. O primeiro exemplo, acredite ou não, sou eu. Né? Igual eu falei para vocês, quando eu cheguei aqui em 2009 em Belo Horizonte para estudar, eu não sabia nada de física e eu não entendia nada que o meu professor falava, corria atrás e aos poucos eu comecei de fato a aprender física. Isso foi em 2009 e 2010, hein? Agora, né, meus últimos anos, né, são os melhores exemplos que eu falei hoje. Se você quiser saber mais, hein, eu estava até pensando em reproduzir uns depoimentos aqui de pessoas que fala isso que eu expressei para vocês agora. Fala o seguinte: eu não consigo entender nada de física, eu não entendo nada que o meu professor fala. E depois de passar por mim um tempo, né, o ano passado, 2019, passou federal lá de São Paulo, passou na UFMG, passou na UFOP, tudo fazendo medicina. E eu estou separando esses depoimentos, assim, condensando, e essas pessoas tiveram entrevistas assim, bem legais para falar, né, para ela contar um pouquinho da história, o que fez elas passar, qual foi a sensação. E eu estou reunindo tudo isso aí e para apresentar em uma semana para vocês. Vai começar no dia 30/8. Então, quem tiver interesse de aprender física, já tenta deixar essa data marcada. Eu ainda não comecei a divulgar ainda em larga escala, vou começar em breve. Mas no dia 30/8, agora desse mês, vai ter uma semana, que é a semana Desvendando o Código da Física, onde eu estou reunindo depoimentos de alunos que não sabia nada de física. Não vai ser meu depoimento, não. Meu depoimento é fácil, eu virei professor de física. É depoimento de aluno que não sabia nada de física, de escola pública, todas de escola pública. São meninas, velho. Mulher vai dominar esse mundo. As meninas estão aí, dominando, cara. Olha aqui, se eu pegar aqui, ó, Natália, Vera, o tanto de mulher que entrou. Deixa eu ver o que o professor falou aqui, ó. Fábio... Prof. Bio Brandão falou: top, falta de atenção deixa de acertar coisas certeiras. Exatamente, professor, exatamente, é isso mesmo. Então eu estou reunindo depoimentos de alunos que conseguiu passar, né? O que eles fizeram, assim, uma visão de fora mesmo, assim, eu acho mais legal que o professor falando, e aí ao mesmo tempo eu vou estar pegando isso aí e tentando fazer, né, colocar, né, tipo assim, por exemplo, se eu falar o seguinte: precisa de criar uma linha de raciocínio. Aí eu vou te mostrar como que cria essa linha de raciocínio. A gente vai fazer atividade em cima disso. Começa no dia 30. Aí se eu não me engano, dia 30 vai dar numa segunda-feira. Então vai ter uma aula na segunda-feira, uma na quarta-feira, que é dia 1º, e uma aula na sexta-feira. Eu estou organizando o horário, será ou 7 horas ou 8 horas da noite. E serão aulas um pouquinho maior, mas vai estar ali junto ali, velho. Depoimentos de alunos e alunas que fizeram 5 anos de cursinho. Estava vendo o depoimento da Diana. Depoimento não, né? A troca de ideia com a Diana domingo. Estava assistindo aqui, foi gravado. Cara, 5 anos de cursinho, velho. A pessoa acordava 5 horas da manhã, que morava na região metropolitana de Belo Horizonte, porém, né, mais afastado. E foi assim durante 5 anos. E ela contando a estratégia dela, porque a família dela, nem dizer que a pior parte era falar para a família dela que não passou. Falar assim, não passei. E ela falou que criou uma estratégia muito boa. Ela falou assim, vamos todo mundo olhar junto. Aí todo mundo chegava do lado dela, ela entrava lá, né, para ver se passou, para olhar a nota do Enem, como é que foi lá no SISU, ProUni. E aí todo mundo olhava junto com ela, e aí naquele momento ela já começava a chorar, se não tivesse passado, e todo mundo já entendia o lado dela, cada um ia para um canto, e ninguém perguntava ela mais, e pronto. E aí a própria mãe dela falava, ligava para a tia dela que a Diana não passou, tal. E aí ela não precisava de passar por esse constrangimento da família, né? Que a família quer o bem do aluno, só que às vezes a família não vê, velho, não vê esses detalhes, não vê que incomoda perguntar, e aí, passou? E agora? Agora vai? Então isso incomoda. Então ela criou essa estratégia que eu achei muito boa, essa estratégia aí. E foram 4 anos, véio, só de choradeira. E no 5º ano, depois de 5 anos de cursinho, né, então na 6ª vez lá que a galera foi ver lá, aí veio um choro de alegria. Então tem umas... É muito legal, tá ficando muito bacana. Então no dia 30 de agosto, né, vai ter esse evento aí, webinário não, né, o evento Desvendando o Código da Física. Tá? Tô com a equipe por trás de mim aí para fazer uma coisa bem legal. Então tá todo mundo super, hiper convidado. E é isso então. Mas espero aí que tenha
tenha clareado um pouquinho, né, sobre o porquê que você não aprende, não entende nada que o seu professor de física fala. Em breve eu vou voltar com esse assunto de maneira mais interessante ainda. Beleza? Então é isso então. Valeu, João. Até mais aí. Tchau, Ana. Então beleza então, galera.